Boa noite a todos, boa noite ao público presente, aos colaboradores desta casa e todos que estão nos acompanhando via as redes sociais. Dando início à sessão ordinária de número 1667, de 13 de maio de 2025, convido a vereadora Lúcia Maria de Lima Maia para que vá até a tribuna livre e faça a leitura do Salmo 25 da Bíblia Sagrada. Fiquemos em pé para a leitura do Salmo. A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado. Não triunfem sobre mim os meus inimigos. Não seja envergonhado nenhum dos que em ti esperam. Envergonhados sejam os que sem causa procedem traiçoeiramente. Faze-me saber os teus caminhos. Senhor, ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. Ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti espero o dia todo. Lembra-te, Senhor, da tua compaixão e da tua benignidade, porque elas são eternas. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas, segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, pela tua bondade. Ó Senhor, bom e reto é o Senhor, pelo que ensina o caminho aos pecadores. Senhor presidente, nobres vereadores, boa noite a todos. Tudo bem? Tá bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá bem? Senhor presidente, queria pedir um minuto de silêncio ao senhor Jairo de Almeida, que Deus conforte a todos os familiares. Solicito ao vereador Felipe Gonçalves da Silva, primeiro secretário, que faça a chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, em nome do senhor, quero cumprimentar os nobres colegas aqui presentes. Também me direciono a todos que estão aqui presentes no plenário e também a todos aqueles que nos acompanham pelo Facebook da Câmara Municipal. Chamada de vereadores: Agnaldo Jorge da Silva. Presente. André Rafael de Lara Moraes. Presente. Edmilson Ramos Cabata. Presente. Fabiana Ferreira de Oliveira Faria. Presente. Felipe Gonçalves da Silva, presente. Lucas Rané de França Amaral. Presente. Lúcia Maria de Lima Maia. Presente. Renan Fudali Martins. Presente. Walter Rocha Lira. Presente. Verificando a existência de números legal de presença, com a graça de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão ordinária. Expediente: votação de ata. Coloca a ata número 1666, de 6/5/2025, em discussão. Coloca a ata de número 1666 em votação. Quem estiver de acordo, permaneça sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Correspondência. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências oficiais recebidas. Correspondência, convite. A Prefeitura de Sete Barras, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, convida toda a população para uma palestra especial com a doutora Damares Moura, referência nacional na defesa dos direitos humanos e no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Data: quarta-feira, 15 de maio, às 9 horas. Local:
Ginásio de Esporte Sebastião Souza, Rua São Jorge, número 150, Jardim Ipiranga. Convite. O Poder Legislativo de Cajati tem a grata satisfação em convidá-lo para a sessão solene pelo 33º aniversário de emancipação política e administrativa da cidade de Cajati. Data, 19 de maio, às 8h30. Local, Câmara Municipal de Cajati, Rua Josefa Chagas Domingues, 131, Jardim Central, Cajati, São Paulo. Indicação. Solicito o primeiro secretário que faça a leitura das indicações. Indicação número 139/2025. Indico a mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que viabilize junto ao setor competente a manutenção da estrada que liga os bairros Areado e Lambari. Autoria, Renan Fudali Martins. Indicação número 140/2025. Indico a mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que viabilize junto ao setor competente a construção de uma guarita na Vila do Jacó, localizada no bairro Rio Preto. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva. Indicação número 141/2025. Indico a mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que viabilize com urgência, junto ao setor competente, a construção de um aterro, entre parênteses, alteamento na Estrada do Ville, bairro Rio Preto. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva. Indicação número 142/2025. Indico a mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que viabilize junto ao setor competente a construção de uma guarita no centro da vila do bairro Rio Preto, nas proximidades da igreja Santo Amaro. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva. Indicação número 143/2025. Indico a mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito municipal de Sete Barras, solicitando que viabilize junto ao setor competente a manutenção da via e aplicação de fresa asfáltica na rua Maracujá. Autoria, Lucas Rané de França Amaral. Indicação número 144/2025. Indico a mesa dispensar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, solicitando que viabilize junto ao setor competente a retirada de uma tartaruga e a instalação de lombadas na rua Ascendina Augusta Duarte. Autoria, Lucas Rané de França Amaral. A indicação será oficiada conforme indicada. Recebimento de moção. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da moção. Recebimento de moção. Moção de aplausos e congratulações, número 014/2025. Apresentamos à mesa, ouvido do plenário, observar as formalidades regimentais, que seja moção de aplausos e congratulações a Drica Souza, a campeã da Liga Classe A, cavalo crioulo amador, na 7ª edição de rodeio da Cabanha, Farrapa, Jataí, Goiás. Setebarrense Adriele de Souza conquista título de laço comprido na Liga Cavalo Crioulo, Amador, Jataí, Goiás. Sete Barras tem um grande motivo para se orgulhar. A jovem Adriele de Souza foi consagrada campeã na prova de laço comprido da Liga Classe A Cavalo Crioulo, Amador, durante a 7ª edição de rodeio Cabanha Ferrapa, realizada em Jataí, Goiás. Representando com muita garra as tradições de Sete Barras, Adriele brilhou entre os competidores de alto nível, demonstrando habilidade, técnica e paixão ao laço comprido. Carregar o nome da nossa cidade em uma competição tão importante é uma honra e uma maneira de mostrar força à da nossa cultura e do nosso povo, destacou Adriele, emocionada após a vitória. Diante de todo esse seu mérito e dedicação, essa Casa Legislativa tem o poder e não poderia deixar de registrar o devido reconhecimento pelo seu mérito e dedicação, e parabeniza e reconhece a Adriele de Souza por essa grande conquista. Parabéns, Drica, pelo seu empenho e determinação. Continue sendo uma inspiração para muitos outros cidadãos setebarrenses. Autoria, Agnaldo Jorge da Silva, Walter Rocha Lira, Fabiana Ferreira de Oliveira Faria, Felipe Gonçalves da Silva, Lucas Rané de França Amaral e André Rafael de Lara Moraes. Coloco a moção em discussão. Com a palavra o vereador Aguinaldo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, novos vereadores. Boa noite à população que está assistindo aqui na Câmara. Seja sempre bem-vindo aqui. Senhor presidente, entrei com essa moção aqui, em homenagem à Adriele, mais conhecida como Drica, que ela está levando o nome de Sete Barra para toda a competição que ela está participando, né? E nada mais justo que a Câmara aqui fazer uma moção de aplauso pelo belíssimo desempenho que ela vem fazendo nas provas do laço. Então, conto com a colaboração dos nobres aí, que votaram favorável aí. Então, muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão. Coloco a moção em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao meu secretário que faça a leitura da moção. Moção de aplausos e congratulações número 15/2025. Apresentamos à mesa ouvidora do plenário observar as formalidades regimentais, moção de aplausos e congratulações aos alunos eleitos para compor o Grêmio Estudantil da Escola Estadual Governador Armando Salles de Oliveira, pela iniciativa, dedicação e compromisso com a representação estudantil. A eleição do Grêmio Estudantil é mais que um simples processo democrático, é a expressão da cidadania ativa dentro do ambiente escolar, refletindo o engajamento e a vontade dos estudantes em promover melhorias, defender interesses comuns e fortalecer a comunidade escolar. A nova gestão é composta por Maria Clara de Souza Almeida, João Vitor Pontes Pereira, Caio Luiz Floriano de Souza, Rian da Silva Niguiche, Isabela Vitória Costa Oliveira, Isabela Oliveira Ferreira, Emanuel Pontes de Lima, Gustavo Batista de Souza, Caio Cunha dos Santos, Daniel Ramos de Oliveira Dias, Olávio João de Almeida, Nicole Vitória França, Thalia Ribeiro Costa Padilha. Professor, parafinfo, Rogério Benedito de Almeida Filho. Professora responsável, Poliana Fernanda de Souza Rocha. Diretora escolar, Dalva Lima. Considerando que os integrantes da nova chapa assumem a missão de representar seus colegas, promovendo atividades, propondo melhorias e fortalecendo os laços entre os estudantes, escola e comunidade. Essa Casa Legislativa reconhece e parabeniza todos os membros da chapa eleita pela coragem, comprometimento e ensejo em transformar positivamente o ambiente escolar. Que essa nova gestão seja marcada por conquistas, aprendizado e participação ativa dos estudantes. Autoria: Felipe Gonçalves da Silva, Walter Rocha Lira, Aguinaldo Jorge da Silva, André Rafael de Lara Moraes, Lucas Rané de França Amaral, Fabiana Ferreira de Oliveira Faria. Coloco a moção em discussão. Vai falar? Pois não. Senhor presidente, nobres colegas, eu quero aqui pedir o apoio de vossas excelências nessa moção aqui. O objetivo dela é reconhecer e, de modo a incentivar, né, os alunos ali da Escola Armando Salles pela eleição, né, da nossa nova chapa de Grêmio Estudantil ali, que visa propor diálogos, debater políticas públicas ali dentro da escola e trazer o melhor para o ambiente escolar. Conto com a colaboração de todos. Continua em discussão. Coloco a moção em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Requerimento. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 09/2025. Senhor presidente e nobres vereadores, requer a mesa ouvidora do plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, para que, juntamente com a secretaria responsável, encaminhe as seguintes informações oficiais acerca dos precatórios de responsabilidade do município. Tópico 1. Quais precatórios não foram pagos na gestão anterior com indicação dos respectivos valores e motivo do não pagamento? Tópico 2. Se houver alguma renegociação, parcelamento, atraso justificado ou inadimplência perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Tópico 3. Se há um cronograma atual para a quitação dos referidos débitos e quais providências a atual gestão tem adotado para regularizar a situação. Coloco o requerimento em discussão. Senhor presidente, a todos aqui que nos acompanham, eu fiz esse requerimento, senhor presidente, para a gente poder trazer clareza para toda a população que vem nos solicitando informações
da saúde financeira do nosso município, herdada pela atual gestão. Então, o objetivo dessa aqui é a gente saber de quanto foi herdada pela nova gestão, da antiga gestão, essa dívida, né, de precatórios, que é um dinheiro que tem que ser pago, e como que está. A fim de a gente poder trazer para toda a população setebarrense a situação financeira do nosso município herdada pela antiga gestão. Senhor presidente, e peço aqui a todos os nobres colegas o apoio. Continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 10/2025. Senhor presidente, nobres vereadores, requer a mesa ouvidor do plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiado do senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, para que, juntamente com a secretaria responsável, encaminhe informações detalhadas sobre os valores descontados a títulos de contribuição previdenciária, entre parênteses, INSS, dos vencimentos dos servidores públicos municipais, e que, conforme verificado, não foram devidamente repassados à Previdência Social. A tal solicitação, além de configurar possível irregularidade administrativa, compromete a contagem de tempo de contribuição dos servidores e pode gerar sérios prejuízos no momento da sua aposentadoria, entre outros direitos providenciários. Considerando que, no dia 15 de abril de 2025, a Prefeitura Municipal de Sete Barras consolidou um acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, no valor de R$ 11.131.756,88, que será paga em 60 parcelas de R$ 185.529,28. Considerando que esse rombo milionário irá trazer prejuízos sem precedente à população de Sete Barras, assim como fundamento a Lei de Acesso a Informações, Lei nº 12.527, de 2011, e nos princípios da legalidade, moralidade e transparência da administração pública, requer as seguintes informações. Tópico 1. O motivo pelo qual os valores descontados dos servidores não foram repassados à Previdência Social. Tópico 2. O período em que ocorreram tais retenções sem repasse. Tópico 3. Quais providências estão sendo tomadas para regularizar a situação? Tópico 4. E aonde sairá o recurso para realizar o pagamento da dívida, que vai perdurar por 5 anos? Tópico 5º. Aonde era destinado os valores descontados? Tópico 6. Se caso foi levado ao Ministério Público. Autoria, Felipe Gonçalves da Silva. Coloco o requerimento em discussão. Bom, senhor presidente, mais uma vez, eu quero aqui pedir aos nobres colegas o apoio a esse requerimento. Como aqui está dizendo aqui no nosso requerimento, no dia 15 de abril, a Prefeitura ela teve ciência, né, desse, vamos assim dizer, esse rombo milionário que a gestão teve acesso, né, devido à Procuradoria-Geral da Fazenda e à Receita Federal retirar do município o CND, Certidão Negativa de Débito. Então, a Prefeitura foi obrigada a fazer essa renegociação dessa dívida, visto que, desde 2017, a Prefeitura ela vinha descontando dos servidores, todos os servidores da Prefeitura, vinha descontando dos servidores, porém não repassava ao INSS. Então, a Fazenda ela tirou a certidão negativa de débito, então obrigou a atual gestão a fazer essa renegociação, ficando aqui, então, em 60 parcelas de 185 mil. Eu quero saber aqui da atual gestão como ela vai fazer, né, que medida que ela está sendo feita, tomada, e de onde está sendo tirado esse dinheiro para cobrir esse rombo, visto como sei que todos aqui sabem, e a população que nos acompanha, que, obviamente, o INSS, ele cobre, né, ele não lesa o servidor público, mas, porém, a Prefeitura fica em débito com o próprio INSS. Então, eu quero saber aqui, para poder trazer a toda a população que me pergunta, que eu acredito também procura aqui também os nobres vereadores, referente a esse rombo milionário, herdado, veja bem, da antiga gestão, como que está sendo feito e como que vai ser feito para cobrir esse valor no valor de R$ 185.529,28, visto que esse dinheiro hoje, né,
vai ter que ser passado para o INSS e faz falta na saúde, na educação, na estrada, no social, e a gente quer saber. Eu quero saber, para poder dar transparência a todos que me perguntam, que me procuram, de como a Prefeitura está fazendo para fazer esse repasse e também quais medidas, se já foi encaminhada, se vai ser encaminhada para o Ministério Público e para outros órgãos competentes, porque isso não pode ficar. Senhor presidente, nobres colegas, isso aqui está escancarado, né, o desvio de caráter vamos assim dizer, do antigo gestor. Eu peço apoio de todos. Continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 12/2025. Senhor presidente, nobres vereadores, considerando o contrato número 021/2025, dispensa número 1017/2025, contratante, Prefeitura Municipal de Setibar, CNPJ, 46.587.275 contra-65, assinado em 28/3/2025, no valor de R$ 42.000. Vigência, 6 meses. Contratação de empresa especializada em serviços de vigia noturno, em atendimento à Secretaria Municipal de Governo e Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura. Requer a mesa ouvido do outro plenário, observar as formalidades regimentais, que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Setibar, que, juntamente com a secretaria responsável, para que preste as seguintes informações. Tópico 1º. Cópia na íntegra do processo licitatório da firma acima citado. Tópico 2º. Nomes dos profissionais que estão exercendo o serviço de vigia. Tópico 3. Dados do regime trabalhista com cópia de carteira de trabalho dos funcionários, remuneração, carga horária e locais onde é prestado o serviço. Tópico 4º. Cópia dos empenhos em notas fiscais. Autoria, Renan Fudali Martins. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Renan. Primeiramente, boa noite a todos os presentes, nobres vereadores, cumprimentar a população que está assistindo através de suas casas. Presidente, nobres vereadores, tenho aqui um requerimento apresentado, né, no qual eu recebi do portal do Diário Oficial, né, uma cópia de um extrato do contrato ali. E eu quero acreditar, presidente, que esse serviço está sendo para fazer a questão do vigia, né, no qual está aqui nesse contrato, no extrato que está no Diário Oficial. Recebi isso aí de um cidadão que queria saber. Porque o que está falando, e eu também não quero acusar ninguém sem prova e sem nada, é que o prefeito está contratando isso aí para a segurança da pessoal dele. Quero acreditar que o prefeito paga o segurança do dinheiro do bolso dele, né, porque um prefeito que tem 80% de aprovação não precisa de segurança. Ele deve ser muito querido. Então, eu quero saber aonde estão sendo esses vigias colocados, em quais locais desse prédio. E também, presidente e população, tem um concurso em vigência, no qual fala em vigia, né? Contratação de vigia. É isso que é a minha questão. Por que não chama do concurso público e está contratando? É uma dúvida que eu tenho e estou pedindo transparência, zelando pelo dinheiro público, que aí... Por gentileza, segura o tempo do Renan. Por gentileza, pessoal, vamos manter o respeito, por favor, tá? Deixa o vereador falar. Segura o tempo dele aí, tá, Marcelo? A gente está marcando ali, tá, vereador? A gestão anterior fez o concurso de vigia, presidente. E aí, eu só quero saber isso, né? Estou fazendo a mesma coisa que o atual prefeito fez quando foi vereador. Ele queria transparência, eu estou cobrando a transparência como um vereador tem que fazer. E isso o nosso prefeito hoje, ele pedia transparência. Por gentileza, pessoal, por gentileza, tá? Só um momento, vereador, só um momento. Encerro por aqui, porque... Mas não, é mais isso, eu só estou zelando pela transparência e pelo bom cuidado do dinheiro público. Obrigado, presidente, obrigado à população, boa noite. Continua em discussão. Coloco o requerimento em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários em pé.
Aprovado por unanimidade. Pessoal, por gentileza. A gente vai dar sequência na sessão aqui. Então, eu sei que todos aqui somos educados, todo mundo aqui praticamente se conhece. Se continuar o tumulto na sequência, eu vou pedir para os senhores se retirarem, para a gente dar sequência, porque a gente tem que seguir um prosseguimento aqui. Então, por gentileza, vamos dar sequência na sessão, tá? Peço, por favor, por gentileza de todos, para a gente continuar a sessão aqui, tá? Obrigado. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 13/2025. Senhor presidente, nobres vereadores, requeiro à mesa ouvidora do plenário observar as formalidades regimentais que seja oficiado o senhor Ítalo Donizete Costa Roberto, digníssimo prefeito de Sete Barras, que, juntamente com a secretaria responsável, para que preste as seguintes informações: cópia do certificado de conclusão de curso superior ou diploma dos cargos de livre provimento, cargo de confiança. Autoria Renan Fudali Martins. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Renan. Marcelo, coloca para nós, por gentileza, o tempo ali de 5 minutos para o vereador, só para ele ter noção, por gentileza, do tempo dele. Obrigado. Mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Presidente, nobres vereadores, tenho ouvido reclamações dos munícipes devido à questão dos cargos de confiança dos comissionados de livre provimento. Alguns me falam, que não tem nível superior. Nada contra quem não tem. Mas a lei fala que exige o nível superior. A lei aprovada nessa Câmara em 2023, salvo engano, que exige nível superior para cargos de secretário, de diretores e assessores. Enfim, eu não quero acusar ninguém, só quero saber se eles realmente têm esse nível superior, que comprovem de acordo com a lei, que a lei está aí para ser cumprida. Então, e recebi até denúncia de quem tem gente que não tem o ensino de tá no cargo, um suposto aí diploma falso, mas enfim, eu não vou acusar ninguém sem prova. Eu só estou pedindo transparência. Agora, na questão dessa referida lei, eu acho que essa lei foi criada, ela tem que ser cumprida não só pela casa, pela prefeitura, qualquer gestor que entrar tem que cumprir. E também, presidente, a lei fala, tanto o Tribunal de Contas exige essa nível superior nesses cargos de chefia, como também na lei federal está falando. Então, não é eu que criei também. A lei foi aprovada aqui, tem uma lei superior, tem o Tribunal de Contas que fiscaliza o município. Então, está aí. Só quero essa transparência para que nós possamos dar e não acusar ninguém em falso. Tá bom? Mas é só isso. Obrigado, presidente. Continua em discussão. O vereador voltar. Coloco o requerimento em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam sentados, contrários em pé. Aprovado por unanimidade. O requerimento aprovado será oficiado conforme requerido. Tribuna Livre, conforme dispõe o artigo 193 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, deixo o uso da palavra na tribuna aos vereadores que queiram fazer o uso pelo prazo de 15 minutos com o tema livre. Então, vai falar? Com a palavra o vereador Renan. Mais uma vez, boa noite a todos presentes, nobres vereadores. Quero aqui falar com vocês, população que está assistindo e aqui presente, no qual estou sendo acusado de ofender uma servidora pública. Eu tenho plena consciência de que eu não fiz, eu tenho Deus comigo e tenho a minha consciência tranquila. E Deus vai provar tudo, que Deus é o Pai da verdade. Entendo a situação dessa servidora, no qual ela é cargo de confiança do atual prefeito.
a situação que ela tem que ficar devido à pressão que ela vem sofrendo do gestor, da sua equipe, da atual equipe do prefeito e do gestor, né? Não vou generalizar, mas de 3 ali em cima. E eu entendo a situação dela, presidente, porque ela vem sofrendo uma pressão para apresentar, para se manter no cargo de confiança, e sabendo que essa denunciante é minha suplente, e eu tinha ela tenho como amiga, mas eu nunca na minha vida teria coragem de ofender. O dia que eu fui, como cidadão, no departamento do Detran de 7 Barras, presidente, eu fui para fazer uma transferência de um carro. E no dia eu cheguei lá, a servidora, né, ela me falou falou que o Detran não deixava ela fazer mais nada ali, que ela não poderia fazer mais nada, não fazia transferência, fazia nada. Aí eu falei assim, se o Detran não deixa você fazer nada, por que está tendo o serviço, está aberto aqui, e o Detran não fecha as portas? E aí, essa servidora, se ela entendeu que eu ofendi ela, alguma coisa assim, não foi. O meu questionamento foi com o Detran, que é do Estado. E a Prefeitura disponibiliza espaço físico, né, o prédio, energia, água, internet, pessoal para limpeza, manutenção do prédio, já falei, né? E também um servidor da prefeitura. E a minha indignação não era com ela, era com o Detran. Ela se sentiu ofendida. E em momento algum eu ofendi ela, falei, como ela alega aqui, chamei de à toa e de inútil. O Detran não deixa ela fazer o serviço que ela sabe fazer e faz muito bem, presidente e vereadores. Eu não ofendi ela, eu tenho plena convicção e Deus vai falar a verdade, vai provar, o tempo vai provar. E eu entendo a situação que ela está passando, porque essa mesma ela foi colega de campanha comigo, amiga, a gente correu junto, pedimos voto junto. Eu fui numa reunião, onde ela me convidou, eu falei, mas a reunião é sua. Não, mas você vai, eu era presidente do partido, foi os candidatos a prefeito, o prefeito e vice, e ela. E aí eu pedi o microfone para falar, presidente. Falei assim, eu estou aqui, eu sou candidato, mas eu não estou vindo aqui pedir voto para mim. Estou vindo pedir voto para essa pessoa, a Valneia, no qual hoje nós precisamos da presença feminina dentro da Câmara, presidente. E eu, em momento algum, tive a intenção de fazer essa ofensa contra ela, e não fiz. Eu tenho a certeza disso. Agora, eu entendo a situação que ela está no cargo de confiança, já o cargo de origem de concurso dela é muito pouco, ela precisa sobreviver, deve estar sofrendo uma pressão muito grande para se manter nesse cargo, mas eu tenho consciência tranquila que Deus vai provar. Deus é o Pai de todos, é o Pai da verdade, e Ele irá provar. O tempo vai provar, independente de o que acontecer. Eu acredito também, quero acreditar na coerência dos vereadores também, porque quem me conhece sabe que eu não tenho esse tipo de caráter de chegar. Tem o meu jeito de brincar, tudo, e não ofendo as pessoas, principalmente servidor público e mulher, que hoje, ofender uma mulher, para mim eu já não concordo, eu já sou contra isso aí. Não admito, e nunca na minha vida eu ia fazer isso, principalmente contra uma servidora mulher. Então eu estou tranquilo nessa questão, e estou acreditando no julgamento político aqui dessa Câmara, que não é um julgamento da Justiça, é um julgamento dos vereadores aqui, né? É um julgamento político, que tem um boletim de ocorrência aí, presidente, que eu nem estou sabendo, eu fui saber agora. E além de tudo, tem gente, vamos falar aí, um foragido da polícia que sabe mais coisa do que eu não sabia que tinha um boletim, não sabia que tinha o processo ia receber, e um foragido da polícia, né, porque ele fugiu daqui, ele sabe mais do que eu aqui, que estou vereador.
E eu não, nem do BO, nem o boletim de ocorrência eu fui notificado, não sei, eu fui saber agora que tem um boletim contra mim. Então, eu queria a coerência dos nobres vereadores na apuração, que seja aberta, que seja apurado, que seja dado ao direito à ampla defesa, porque eu tenho certeza que eu não fiz nada de errado, mas Deus vai provar. Presidente, vamos falar agora, mudar um pouco. Quero falar aqui, já que estamos falando de investigação, né? Uma investigação. Eu quero protocolar com Vossa Excelência um pedido, um ofício de mandado de segurança, não só com o senhor, mas com a mesa diretora, para que entre com o mandado de segurança, quanto o prefeito, para que ele responda o porquê veio faltando documentos na cópia do meu requerimento, no qual pede na íntegra um PAD, no qual alguns entendem como sindicância, mas é processo administrativo disciplinar, contra uma servidora professora, no qual, segundo a apuração da comissão, agrediu uma criança autista. Não sou eu que estou falando, é a comissão. E aí o prefeito anterior, com base em tudo, segundo garantido a ampla defesa, exonerou essa servidora, essa que ela agrediu essa criança. E esse processo só vem até a exoneração, o termo de rescisão do contrato de trabalho assinado pelo ex-prefeito. Em qual motivo? Eu só quero saber qual motivo ele levou para retornar essa professora às atividades dela. Então eu peço a vocês, aqui, presidente, quero protocolar com Vossa Excelência na mesa diretora, que seja visto isso aqui, porque é inadmissível. O pai veio falar comigo, é inadmissível uma professora fazer o que fez com essa criança, que o pai ficou muito chateado, e segundo o pai, falou com o prefeito, e o prefeito falou que viu o vídeo e não tem nada demais. Eu não vi esse vídeo, mas o pai está indignado, a mãe também. E eu queria saber qual motivo de não responder na íntegra, qual motivo ele retornou a ela, que ela estava exonerada, retornou com ela às atividades, e aí, será que colocou na sala de aula, o que aconteceu? Então, presidente, peço que tome providência nessa questão, o mandado de segurança, porque o prefeito atual sempre pregou pela transparência, e por que nesse processo ele não deu transparência a essa suposta agressão a essa criança autista? E peço o apoio dos nobres vereadores nessa questão, para que também possamos apurar. Presidente, outra coisa que eu tenho aqui a questionar era essa questão, no qual eu acho que não está aqui. Está aqui. O prefeito atual, ele pegou, sempre foi contra a taxa de iluminação, taxa de luz, taxa de lixo, e a taxa de cemitério. E essas taxas ainda cobram, e ainda agora, presidente, elas vêm, um dos primeiros atos do atual prefeito, o que era? Se ele era contra, não era aumentar. Ele aumentou em 4,5% todas as taxas, iluminação, taxa de lixo, de cemitério e do IPTU. Então, se ele é contra, a primeira coisa que ele teria que fazer não era aumentar, e manter isso. Pessoal, deixa o vereador, por gentileza, só terminar, tá? Então, presidente, eu acho que o prefeito, no caso, ele teria que, o que ele promete em campanha, ele cumpra. O que ele promete em campanha, ele cumpra. Porque o primeiro ato dele, um dos primeiros atos, foi aumentar a taxa. Então, presidente, acho que está acalorado, está cheio de gente aí do governo, do atual gestor. Por gentileza, pessoal, por gentileza. Pode parar o tempo, Marcelo, por gentileza. Presidente. Só para nós. Por favor, pessoal, vamos deixar o vereador terminar, tá? Tribuna livre. O vereador tem direito de falar, então, por gentileza, o tempo dele está aqui, está correndo, está tudo certinho. Então, vamos ouvir o vereador, tá bom? Obrigado pela gentileza.
Tem gente, tem político de estimação, né, meu presidente, mas eu não vou me estender aqui, vou encerrar. Por gentileza, pessoal, por gentileza. Mais uma vez solicitando, por gentileza. Pode continuar, vereador. Eu não vou me estender, porque o pessoal está um pouco acalorado aí, mas eu não falei nenhuma mentira aqui, tá bom? Obrigado, presidente, uma boa noite a todos. Boa noite, vereador. Vereador, só para o seu pedido aqui, vereador, por gentileza. O secretário vai protocolar lá, tá? Seu pedido, tá bom? Dando sequência, vamos à ordem do dia. Só queria deixar a tribuna livre. Quer falar? Então, dando sequência, então, o vereador solicitou a tribuna aqui. Oi? Oi? Pode, se o senhor se achar que tem que... Isso, mas eu vou solicitar, se o senhor quiser sair. Tá. Tá, tudo bem. Com a palavra o vereador Felipe. Uso da tribuna livre. $15 minutos, tá, vereador? Tá ali no placar. Primeiramente, mais uma vez, boa noite a todos. Quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Dizer sobre um pouco do nosso trabalho durante esses dias. Temos andado, percorrido o município, os bairros da zona rural, conversando com a comunidade, vendo as demandas que precisam ser atendidas e sempre ali conversando com o prefeito e buscando trazer solução para os problemas da nossa população, né? Queria aqui também deixar aqui explanado aqui a questão, né? Semana passada, senhor, a toda a população, semana passada fez 1 ano que eu estaria aqui fazendo a minha defesa da abertura do processo de cassação. E para vocês verem como que é a vida, né? Como que é a vida. No dia 8 desse mês, fez 1 ano, que por questões políticas, porque por questões de ter mudado de lado, começou a perseguição, posso assim dizer, e aí foi, né, estava aqui fazendo a minha defesa aqui. Eu acho que quem não deve, não teme. Lutamos sempre pela verdade e pela transparência, né? O que o vereador que antecedeu aqui falou aqui, eu sentado nessa cadeira aqui, 1 ano atrás eu estava passando. E tem um ditado que o meu avô... Felipe, por gentileza, só um momento. Vereador, você só aguarda que o... Não, tranquilo então. Tá, obrigado. Pode continuar, Felipe. Então, perdão. Tem um ditado que o meu avô disse que o que se faz aqui, aqui se colhe, né? Tá aí. Desejar aqui a vítima, né, que entrou com essa denúncia aí, que vai ser lida logo, força, minha solidariedade a ela, né, como o meu acusador, uns tempos atrás, me acusou de fazer, hoje, se vocês pegarem a denúncia, está igual, foi lá e fez, enfim, dizer também a toda aqui a população referente à transparência, né? Sobre o requerimento que foi respondido aqui e alega, segundo o vereador, que faltando documento, faltando folha, faltando sei lá o quê. Dizer assim para a população que tem dados sigilosos, entendeu? E tem também nome de criança de menor. Então, e está nítido para todos que esse requerimento foi o quê? Foi feito politicagem, né? Queriam fazer politicagem, queriam usar da dor, né, do que aconteceu para poder atingir a gestão. Então, fez certo o gestor não passar esses dados das crianças, dados pessoais. A prefeitura está ali
para poder mais esclarecimento, né? E também referente ao aumento de taxa, que ele alegou aqui que foi subiu 4%, alguma coisa, só que ele mesmo não falou aqui do rombo, né? Dos 11 milhões, né? Dos atrasos de repasse do salário dos servidores, né? Convênios, deixar aqui bem esclarecido para a população, convênio que foram perdidos, o prazo foi perdido, foi pago, o dinheiro que veio para uma área foi usado para outra, e isso o vereador que estava aqui antes de mim não trouxe aqui, e poderia muito bem falar isso, né? Porque, infelizmente, isso é a consequência, quem paga é o povo, né? É você que está em casa, nós que pagamos isso, né? E está aí. Então, como volto aqui a dizer, do jeito que foi deixado a gestão, contratos em atraso, rombo de 11 milhões sem passar para o INSS. Então, isso tinha que ser trazido aqui. Mas é isso, população, é isso que a gente prega, né? Prega a transparência e que seja feita aí a vontade de Deus. Boa noite a todos. Continua a tribuna livre. Passamos à ordem do dia. Então, dando prosseguimento à ordem do dia. Peço ao vereador Renan Fudalha Martins que se ausente do plenário para o recebimento da denúncia. Formal, né? Tem que ser formal, vereador. Obrigado. Cerimônia de posse do suplente vereador. Dando continuidade, solicito a senhora Ivonilce Antônia da Silva, segunda suplente do vereador Renan Fudalha Martins, que se adentre ao plenário no recinto destinado ao vereador para que seja o mesmo empossada. Solicito a senhora que proceda com a entrega da declaração de bens e dos demais documentos pessoais ao secretário desta casa. Tudo certo. Estando em ordem toda a documentação necessária para este ato de posse, passamos para o juramento. Ivonilce, vereador, por gentileza. Eu vou ler e no final Vossa Excelência deverá declarar assim prometo, tá bom? Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, desempenhar o mandato que me foi confiado pelo cidadão sete-barrense e trabalhar pelo progresso Sete Barras e o bem-estar desse povo. Na qualidade de presidente da Câmara Municipal de Sete Barras, declaro empossada a vereadora Ivonilce Antônia da Silva. Solicito a vereadora empossada que ocupe a sua cadeira, por gentileza. Pode levar com você o microfone. Solicito ao secretário desta casa que faça constar o nome da vereadora empossada no livro de registros de presença na sessão de hoje. Leitura e votação de denúncia. Leitura e votação de denúncia. Solicito a segunda secretária que faça a leitura da denúncia recebida. Muito boa noite a todos os presentes, em especial a todos que nos acompanham pela internet. Recebimento de votação de denúncia. Valneia Alvarenga, brasileira, solteira, portadora do título eleitoral número 272596310116.
da seção 085-172, zona eleitoral. Portadora da cédula de identidade RG sob número 32-869-701, dígito 0. E CPF sobre o número 344-664-968, dígito 97. Residente e domiciliada à Rua Quirino Nunes da Silva, número 839, centro da cidade de Sete Barras. CEP 11.910.000, aqui denominada denunciante. Vem muito respeitosamente a presença a Vossa Senhoria apresentar denúncia. Com fundamento no Decreto-Lei 201/... Só um momento. Por gentileza, pessoal, só um momento aí. Silêncio, por gentileza, senão a gente não consegue dar prosseguimento aqui. Obrigado pela atenção. Pode continuar, vereadora, por gentileza. Denúncia. Com fundamento no Decreto-Lei 201/67, com os artigos 283 e 286 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, os artigos 36 a 41 da Lei Orgânica do Município de Sete Barras, em face do vereador Renan Fudali Martins, em razão do cometimento de infração político-administrativa, haja visto ter agido de modo incompatível com a ética e o decoro parlamentar, pelos motivos fáticos e jurídicos que a seguir passa a expor. Primeiro, da legitimidade ativa da denunciante. A denunciante é cidadã brasileira e eleitora, portanto, legítima a propor a presente denúncia, eis que amparada pelo Decreto-Lei 201/67, bem como pelas diversas leis infraconstitucionais que regulamentam a matéria. O artigo 5º, inciso 1º do Decreto-Lei 201/67, é claro ao determinar a legitimidade ativa do cidadão eleitor para a proposição da denúncia contra crimes políticos administrativos. A Lei Orgânica do Município de Sete Barras, em seu artigo 38, inciso 2º, disciplina que a iniciativa da denúncia escrita fundamentada pode ser feita por qualquer cidadão. O regimento interno da Câmara Municipal de Sete Barras, por sua vez, estabelece em seu artigo 285, inciso 1º, que a denúncia escrita contendo a exposição dos fatos e a indicação das provas será dirigida ao presidente da Câmara e poderá ser apresentada por qualquer cidadão. Portanto, comprovada a condição de cidadã brasileira e de eleitora, quite com suas obrigações civis eleitorais, resta evidente a legitimidade ativa da denunciante para a propositura da presente denúncia, motivo pela qual requer o recebimento e o processamento da presente peça. Da síntese dos fatos, a denunciante é servidora pública municipal de carreira, com mais de 23 anos de exercício ininterrupto e exemplar, reconhecida pela comunidade local por sua idoneidade, correção, assiduidade e zelo no serviço público. Atualmente encontra-se cedida ao Estado de São Paulo, exercendo funções junto ao Detran São Paulo, localizado na Rua Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, número 230, neste município de Sete Barras, São Paulo. Ocorre que, no dia 13 de fevereiro de 2025, durante seu expediente de trabalho, a denunciante foi vítima de agressões verbais e constrangimentos praticados pelo vereador Renan Fudali Martins, que de forma agressiva e desrespeitosa passou a proferir palavras ofensivas, deboches e ameaças em seu desfavor. Naquele dia, o edil Renan Fudali Martins foi até o espaço do Detran e solicitou à servidora denunciante que lhe prestasse um serviço que não era disponibilizado pelo Detran São Paulo, mas tão apenas pelo sistema Poupa Tempo online. Mesmo diante das tentativas reiteradas da denunciante em esclarecer a situação,
Com toda a urbanidade e diligência, o vereador manteve atitude hostil e desrespeitosa. De forma ostensivamente agressiva e injustificável, passou a proferir ofensas, chamando-a de à toa e inútil, menosprezando, sobretudo, as capacidades funcional. Em o atente abuso da sua posição política, o vereador não apenas desconsiderou as explicações fornecidas pela denunciante, como também a ameaçou e insinuou que encerraria as atividades do DETRAN, afirmando: "Vou mandar fechar este lugar", atitude que configura grave afronta à dignidade do serviço público e manifesta tentativa de intimidação mediante abuso de autoridade. Ainda ressalta-se que os fatos narrados encontram-se devidamente formalizados no boletim de ocorrência número CO 1804, dígito 5/2025, registrado junto à autoridade policial competente, visto que, em tese, o vereador cometeu o crime de desacato, previsto no artigo 331 do Código Penal, que assim dispõe: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela, pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. O denunciado, na qualidade de agente político e ciente da função pública exercida pela denunciante, dirigiu-lhe palavras ultrajantes e desrespeitosas no exato momento em que ela se encontrava no exercício regular de suas atribuições legais junto ao DETRAN São Paulo, preenchendo, portanto, todos os requisitos típicos do delito, tais como vítima do exercício da função pública, ofensa à dignidade e respeito inerentes ao cargo público e dolo específico de menosprezar e desmoralizar a servidora perante terceiros. Ora, não se tratou de mera discussão ou crítica, mas sim de verdadeira agressão moral praticada no âmbito da função pública, revestida de abuso de poder, misoginia e tentativa de intimidação institucional. Fatos estes que merecem a devida repressão, tanto no âmbito penal quanto político-administrativo. Perdão. A autoria está plenamente comprovada e a materialidade evidente e que pode ser corroborada por testemunhos presenciais, especialmente o da servidora Marina Amância da Silva Mendes, que vivenciou e pode confirmar em juízo legislativo a agressividade, as ofensas e as ameaças perpétras pelo denunciado. Importante destacar que tal comportamento não constitui mera divergência ou excesso verbal, mas grave manifestação de abuso de poder, desrespeito à dignidade da mulher e atentado à ordem institucional. Ademais, é extremamente importante ressaltar que o denunciado, no ano de 2023, já havia buscado utilizar-se de seu mandato para obter favorecimento pessoal de terceiros, solicitando à denunciante que entregasse cartões de visita de empresa privada para os usuários do DETRAN São Paulo, visando, ao que tudo indica, direcionar a realização de vistorias veiculares. A denunciante corretamente recusou a prática ilícita, destruiu os cartões e comunicou o fato ao seu superior e hierarca, que foi testemunhado por Rosileia Alice Teixeira Martins, servidora que à época estava presente. Como se não bastassem as ofensas e ameaças praticadas em seu ambiente de trabalho, o vereador denunciado passou a perseguir e constranger a denunciante, também em sua vida pessoal, violando sua esfera privada e familiar. No dia 4 de março de 2025, enquanto a denunciante jantava com suas filhas no estabelecimento comercial Império Pizzaria, ambiente aberto ao público, foi abordada de maneira vexatória pelo vereador Renan Fudali Martins. Em atitude intimidatória, o denunciado exigiu insistentemente que a denunciante o perdoasse da agressão sofrida e que retirasse o boletim de ocorrência número CO 1804, dígito 5/2025,
constrangendo em patente violação aos limites éticos e legais. De forma inadequada e desrespeitosa, o denunciado interpelou a servidora, questionando-a se ela era cristã, insinuando que, se de fato fosse, deveria perdoá-lo, colocando em dúvida sua fé e seus princípios morais diante de terceiros e da própria filha de 11 anos de idade. Tal conduta expôs a denunciante e sua filha a profundo constrangimento e humilhação pública, violando não apenas o direito à liberdade de crença, mas também os direitos da personalidade e proteção da dignidade da pessoa humana e o direito da criança e do adolescente à convivência em ambientes seguros e respeitosos. O episódio agravou, sobremaneira, o abalo emocional já sofrido pela denunciante e causou sério impacto psicológico à sua filha menor de apenas 11 anos de idade, que presenciou toda a situação e ficou visivelmente abalada e amedrontada. Isso porque, desde então, a criança demonstra medo em frequentar locais públicos com a mãe. Ressalta-se que o comportamento do vereador, além de configurar tentativas de coação, caracteriza grave violência psicológica contra a servidora pública mulher. Tais atitudes reiteradas configuram tentativas de obstrução da justiça, abuso de poder, violência dos princípios constitucionais, da moralidade e impessoalidade e profunda afronta à ética pública, ao decoro parlamentar e aos direitos humanos. Portanto, as condutas encontram-se evidentes e os fatos expostos, além das provas terem sido indicadas, demonstrando sobremaneira que as condutas praticadas pelo vereador Renan Fudali Martins configuram grave violação ao decoro parlamentar, princípio basilar que norteia a atuação dos agentes políticos no exercício de seus mandatos. Terceiro, meritoriamente, o decoro exige comportamento ético, respeitoso e compatível com a dignidade da função pública, tanto nas atividades parlamentares quanto nas relações sociais e institucionais. Ao agredir verbalmente uma servidora pública em pleno exercício de suas funções, ao utilizar de sua posição de vereador para ameaçar, intimidar e tentar coagir a denunciante, inclusive envolvendo membro de sua família, o denunciado rompeu de forma incontestável os padrões mínimos de respeito, urbanidade e responsabilidade que se esperam de um representante do povo. Faltando, então, com decoro em sua conduta pública, artigo 7º, inciso 3º do Decreto-Lei 201/67. Sua conduta afronta diretamente os princípios constitucionais da moralidade, da impessoalidade e da legalidade, além de violar os deveres de probidade e de respeito à dignidade humana, valores que devem guiar todo cidadão, quem dirá um agente político. Mais do que um comportamento isolado, observa-se um padrão de abuso de autoridade, desvio de finalidade e violência simbólica e moral contra a mulher, absolutamente incompatível com a função parlamentar e com o mandato popular que lhe foi confiado. Diante da gravidade dos atos praticados e da repercussão negativa para a imagem do poder legislativo, impõe-se a abertura do respectivo procedimento disciplinar e a aplicação das sanções cabíveis, inclusive com a perda do mandato, assim como prevê o Decreto-Lei 201/67, a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara Municipal, em razão do cometimento da infração política administrativa, por ter procedido de modo incompatível com a dignidade e o decoro cargo. Importante dizer que, em razão da independência e autonomia dos poderes, já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a quebra do decoro parlamentar não exige condenação judicial criminal ou administrativa para ser reconhecida, bastando a comprovação de conduta incompatível com a dignidade do mandato. Nota-se que as condutas praticadas pelo vereador Renan Fudali Martins configuram grave violação aos deveres éticos e constitucionais que regem a função pública, em especial a dignidade do mandato parlamentar.
Conforme amplamente demonstrado, o denunciado, utilizando-se de sua condição de agente político, agrediu verbalmente, intimidou, constrangeu e ameaçou a servidora pública Valnéia Alvarenga em seu local de trabalho, proferindo ofensas como à toa e colocando em dúvida sua competência e utilidade, mesmo após ter sido esclarecido que o serviço por ele exigido não era disponibilizado pela unidade do Detran São Paulo de 7 Barras. A persistência na agressividade verbal, mesmo diante das explicações técnicas prestadas pela servidora, demonstra não mera exaltação momentânea, mas um verdadeiro abuso de autoridade e desvio de finalidade, incompatíveis com o mandato que ocupa. Além disso, há indícios claros de tentativas anteriores do denunciado em direcionar usuários do serviço público à empresa privada de seu interesse. Prática absolutamente contrária aos princípios da moralidade e da impessoalidade, que norteiam a administração pública. Em um quadro ainda mais grave, após a vítima registrar um boletim de ocorrência, o vereador passou a perseguir e a intimidar familiares da servidora, deslocando-se até a residência de sua irmã e, posteriormente, até a casa de sua filha, na tentativa explícita de coagi-la a retirar a denúncia. Esses atos constituem, inclusive, potencial crime de coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, além de violência psicológica. Em nova demonstração de total desrespeito à dignidade humana, o vereador, em local público, durante o momento de lazer da vítima com suas filhas, constrangeu publicamente, questionando sua fé cristã e insinuando que, se fosse realmente cristã, deveria perdoá-lo e desistir da representação. Esse ataque simbólico à liberdade religiosa e ao direito à integridade moral, realizado na presença da filha menor de 11 anos de idade, causou intenso constrangimento e medo à vítima e à criança, ferindo de forma grave valores constitucionais fundamentais, como a proteção da dignidade da pessoa humana, artigo 1º da Constituição Federal, e o direito da criança e do adolescente a ambiente seguro e protegido contra qualquer forma de violência, artigo 227 da Constituição Federal. As sucessivas condutas descritas não apenas atentam contra a honra e o equilíbrio emocional da vítima, mas também desgradam a imagem do poder legislativo municipal, afetando a confiança da sociedade nos seus representantes e vilipendiando o decoro parlamentar. Neste sentido, o Decreto-Lei nº 201/1967, em seu artigo 7º, 3º, expressamente prevê a perda do mandato em caso de proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara Municipal, ou faltar com o decoro na sua conduta pública, exatamente como ocorreu no presente caso in verbis. Artigo 7º. A Câmara poderá cassar o mandato do vereador quando proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. Inciso 1º. O processo de cassação do mandato do vereador é no couber o estabelecido do artigo 5º deste decreto-lei. Desta forma, tem-se, portanto, que o vereador denunciado proferiu ofensas públicas e agressões verbais contra a servidora pública, em pleno exercício de suas funções. Utilizou sua posição para tentar obter favorecimento privado em detrimento do interesse público. Tentou coagir, intimidar e constranger não apenas a vítima, mas também seus familiares, inclusive sua filha menor de 11 anos de idade, e atacou a liberdade religiosa da servidora, manipulando-a emocionalmente diante de sua própria filha. Desta forma, a conduta reiterada e grave do denunciado, confirmada documentos, testemunhas e registros policiais, impõe a sanção máxima de cassação do mandato, como forma de proteção do interesse público, da moralidade administrativa e da própria legitimidade da Câmara Municipal perante a sociedade de 7 Barras. Neste sentido, a Lei Orgânica de 7 Barras dispõe que, artigo 36, a Câmara Municipal cassará o mandato do vereador quando, em processo regular em que é dado ao acusado amplo direito de defesa,
concluir pela prática da infração político-administrativa. Artigo 37. São infrações político-administrativas do vereador. Segundo, utilizar-se do mandato para a prática de ato de corrupção ou de improbidade administrativa. Terceiro, proceder de modo incompatível com a ética e o decoro parlamentar, nos termos do disposto Código de Decoro, estabelecido através da resolução pela Câmara. O regimento interno é claro ao dispor. Artigo 283. A Câmara processará o vereador pela prática de infração político-administrativa, definida na legislação incidente, observadas as normas adjetivas, inclusive quórum, estabelecida nessa mesma legislação. Assim, resta evidente que a quebra de decoro parlamentar se caracteriza não apenas por crimes, mas por qualquer comportamento incompatível com a dignidade do mandato, configurando, portanto, infração político-administrativa cometida pelo vereador denunciado. Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça, vejamos, STF, MS 24.031, Distrito Federal. O juízo político a ser feito no âmbito da Câmara Municipal para a cassação do mandato parlamentar exige apenas a constatação de procedimento incompatível com o decoro, não se condicionando à existência de condenação judicial ou criminal. STF, MS 26.602, Distrito Federal. A quebra do decoro parlamentar está ligada à honorabilidade objetiva do mandato, sendo suficiente a demonstração de conduta incompatível com a função pública, independente do processo penal. STJ, RMS 30.484, Goiás. A cassação do mandato do vereador é legítima quando caracteriza a falta de decoro parlamentar, ainda que não tenha sido reconhecido o ilícito penal em ação judicial. Os julgados mostram que a Câmara de Vereadores de Sete Barras tem não apenas o direito, mas o dever de proteger a honra institucional e a confiança pública, cassando o mandato do vereador que praticou atos tão reprováveis. Ressalta-se que não se trata de fatos isolados ou de menor potencial ofensivo. Houve reiteradas práticas de abuso de poder, constrangimento, intimação, com elementos objetivos, presenciados por testemunhas e lavrados em boletim de ocorrência. Ainda neste sentido, a jurisprudência do TJ São Paulo é firme ao corroborar que a perda do mandato se dá em razão da quebra do decoro parlamentar, bastando a configuração de conduta que macule a imagem do poder legislativo, neste caso local, vejamos. TJSP, apelação civil número 1054-14 de 2020, 8260410. Relator Camargo Ferreira, julgamento 25/10/2021. A perda do mandato legislativo pode ocorrer não apenas em casos de condenação penal, mas também em razão da quebra de decoro parlamentar, bastando a configuração de conduta que macule a imagem da instituição legislativa perante a sociedade. TJ São Paulo, mandato de segurança número 22.498.42.58/2020, 826.0000. Relator Ricardo Anaf, julgamento 12/4/2021. A caracterização da quebra de decoro se dá pela prática de atos que, mesmo isoladamente, sejam capazes de comprometer a dignidade do mandato e a confiança depositada pelo povo no parlamento, autorizando a perda do cargo. Portanto, não se exige prévia condenação criminal ou civil para que se proceda à cassação, bastando que o comportamento seja incompatível com os deveres éticos e institucionais do cargo, como consolidado também nos seguintes julgados. TJ São Paulo, apelação civil, relator Evaristo dos Santos, julgamento 11/3/2020. A Câmara Municipal tem autonomia para avaliar a quebra de decoro parlamentar, não estando limitada à exigência de condenação judicial,
para proceder à cassação do mandato. TJ São Paulo, apelação civil, relator Francisco Loureiro, julgamento dia 20/11/2019. A conduta incompatível com a dignidade do mandato pode ser aferida a partir do comportamento social e institucional do agente, que deve manter-se íntegro e respeitoso no trato com a administração pública e a sociedade. Desta forma, as ações praticadas pelo vereador Renan Fudali Martins extrapolam em muitos os limites do debate político ou de eventuais conflitos administrativos. Suas condutas configuram verdadeira agressão à ética, à moralidade pública e à dignidade da função legislativa, fundamentos essenciais para o regular funcionamento do poder legislativo municipal. Veja que, ao utilizar seu cargo para intimidar, constranger e humilhar publicamente uma servidora pública em pleno exercício de suas funções, inclusive diante de sua filha menor, e ao buscar coagir a vítima e sua família a desistirem das providências legais, o denunciado revelou absoluto desprezo pelas obrigações éticas e institucionais inerentes ao mandato parlamentar. O vereador, que deveria ser exemplo de respeito, civilidade e zelo pelo interesse público, agiu em flagrante descompasso com os princípios republicanos e os deveres do decoro, indispensáveis à manutenção da confiança pública no parlamento municipal. O decoro parlamentar exige que o representante popular atue com dignidade, urbanidade e respeito às pessoas e às instituições. A quebra dessa confiança constitui falta gravíssima, tornando insustentável a sua permanência no cargo. Assim, a cassação do mandato, ora requerida, não é apenas medida juridicamente adequada, é imperativo, ético e político, para a preservação da honra da Câmara Municipal de Sete Barras, para a proteção dos servidores públicos e para a defesa dos direitos das mulheres. E, acima de tudo, para a reafirmação dos valores democráticos que regem a nossa sociedade. Quarto dos pedidos. Diante de todo o exposto, com fundamento no artigo 5º e artigo 7º, inciso 3º, ambos do Decreto-Lei número 201/67, os artigos 283 e 286 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, os artigos 36 a 41 da Lei Orgânica Municipal de Sete Barras, bem como na jurisprudência amplamente consolidada no Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Requer-se, primeiro, recebimento dessa denúncia em fase do vereador Renan Fudali Martins, nos termos dos artigos 5º do Decreto-Lei número 261/67, com o artigo 40 da Lei Orgânica de Sete Barras e o artigo 285 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Admissibilidade da denúncia em plenário, com a consequente instauração de comissão processante para a apuração dos fatos relatados, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa. Terceiro, notificação do denunciado, para que apresente defesa prévia no prazo legal sob pena de revelia. Quarto, produção de todas as provas necessárias, inclusive oitiva das testemunhas arroladas, especialmente às servidoras Marina Amância da Silva Mendes e Rosileia Alice Teixeira Martins, juntada ao boletim de ocorrência e demais documentos pertinentes. A exibição de imagens, gravação ou documentos que comprovem os constrangimentos públicos e reiterados praticados, se houverem. Ao final do julgamento procedente da denúncia, reconhecendo-se a prática de atos incompatíveis com a dignidade da função parlamentar, com a consequente cassação do mandato do vereador Renan Fudali Martins, como medida necessária para a proteção da ética, do decoro, da moralidade pública e da confiança popular no poder legislativo municipal, com fundamento no artigo 7º, inciso 3º, do Decreto-Lei 201/67.
Sexto, encaminhamento de cópias dos autos ao Ministério Público do Estado de São Paulo para apuração de eventuais crimes comuns e atos de improbidades administrativa praticados pelo denunciado, especialmente nas esferas criminal e de defesa da mulher. Nestes termos, pede deferimento 7/6 de maio de 2025. Valneia Alvarenga, cidadã quite com a Justiça Eleitoral. Seguindo os trâmites do artigo 5º do Decreto-Lei nº 201/1967 e do artigo 38 da Lei Orgânica, será realizada a votação para decidir sobre o recebimento da denúncia. Solicito aos vereadores que, ao serem chamados, anunciem o seu voto sobre o recebimento da denúncia. Como voto o vereador Aguinaldo? Favorável. Como voto o vereador Edmilson? Contra. Como voto a vereadora Fabiana? Favorável. Como voto o vereador Felipe? Paulo que bate Chico, bate Francisco. Sou favorável. Como vota a vereadora Ivonilce? Não, só a votação. Ligar o microfone, por gentileza. Ajuda ela aqui, Marcelo, só para deixar registrado. Tem um minuto? É que aqui na denúncia não consta, tá? Não, só a votação. Não, que não consta aqui, tá? Então, só a votação. Como vota a vereadora Ivonilce, por gentileza? Sou favorável. Como vota o vereador Lucas? Favorável. Como vota a vereadora Lúcia? Contra. Como vota o vereador... Por gentileza, silêncio, por gentileza. Como vota o vereador Walter? Favorável. Aprovado com 6 votos. Decidido o recebimento da denúncia, passaremos à formação da comissão processante. De acordo com o artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei nº 201/1967, será sorteado 3 vereadores dentre os 7 desimpedidos a formarem a comissão. Primeiro nome da comissão, vereador Lucas. Fabiana. Segundo nome, Fabiana. Felipe. Terceiro nome, Felipe. Tá. Isso, se alguém quiser conferir aqui os números restantes aqui. Oi? Tudo bem, só vim aqui, por gentileza. Quer subir aqui, vereador, para ficar mais fácil para a senhora? Quer subir aqui? Tá bom, pode conferir, por gentileza. Se a senhora quiser passando para mim, vai ficar mais fácil para a senhora? Quer ajudar, Ian, por gentileza, aí? Tudo ok? Obrigado, vereadora. Então, tudo ok com o sorteio? Tudo bem, vamos só agora. Os vereadores sorteados deverão decidir quem será o presidente, relator e membro da comissão processante. Vocês querem algum tempo para decidir ou vocês têm um consenso? Lucas, Fabiana e Felipe. Já tem um consenso?
Querem deliberar algo assim? Acho melhor dar uns 2 minutinhos para vocês conversarem, tá? Então suspenda a sessão por 2 minutos para a comissão sorteada deliberar, a gente tomar uma água também, tá bom? É bom. Esse aqui? Aí. Dando sequência, fica então formada a comissão processante com vereador Lucas como membro, vereadora Fabiana relatora e vereador Felipe presidente. Solicito à secretaria providenciar as portarias, por gentileza, tá? Nada mais havendo a tratar, com a graça de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Muito obrigado.